Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê, bem-vindos de volta. Aqui nesta passagem, o Swamiji faz um comentário interessante. O Jnani é aquele que transcendeu o sucesso e o fracasso porque ele aceita o fracasso numa boa, né? Aí o Swami diz, olha, mas não pense que, né, você deva trabalhar para produzir o fracasso. O fracasso ocorre naturalmente, porque é a lei do campo, né? Você não pode sempre obter o que quer, não pode sempre haver sucesso, né? O fracasso vem naturalmente, mas você tem que sempre trabalhar para o seu sucesso, né? Você trabalha para o sucesso, sabendo que a vida é simplesmente, né, experiências de prazeres e dores, de sucessos e fracassos, de circunstâncias boas e ruins, de resultados positivos e negativos. Você não precisa trabalhar para o fracasso. Quando ele chega, você precisa estar preparado para o fracasso, mas não trabalhar para o fracasso. Você tem que ser capaz de receber ambos com equanimidade. Isso é chamado de samaha, equanimidade tanto no sucesso quanto no fracasso. Somente esta é uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida, né? Uma pessoa de sucesso é a pessoa que recebe tanto o sucesso quanto o fracasso com equanimidade. Aí as pessoas pensam, putz, mas aí a vida vai ficar sem graça, porque a graça da vida é ser bem-sucedido e vamos celebrar, né? Vamos celebrar, abra uma garrafa de champanhe. Né? É um modo maravilhoso de celebrar, né? O Jnani não vai nem celebrar, nem abrir uma garrafa de champanhe. Né? O Jnani vai permanecer equânime, satisfeito, porque ele obteve o sucesso referente a um objetivo absolutamente dármico e de benefício para o coletivo. Ele é contente, mas ele jamais é radiante de felicidade. A felicidade, como nós vimos, não depende do sucesso, mas depende da sua própria qualidade, né? A sua mente capaz de neutralizar os pares opostos. Então, se o Jnani é um grihasta envolvido na sociedade, né, extremamente ativo, ele inevitavelmente vai enfrentar sucessos e fracassos. E esta equanimidade, tanto no sucesso quanto no fracasso, se torna ainda mais importante, né? Mas se o Jnani for um sannyasi Jnani, né, ele não tem muitas atividades, muitas conquistas, né, muitos empreendimentos, né? Então, ele é menos suscetível a esses momentos, essas circunstâncias de sucesso e fracasso. Mas aí o Swami coloca aqui mais umas fofoquinhas a respeito da vida de um sannyasi, do sannyasi Jnani, que até mesmo dentro dos ashrams ocorrem atividades, fazem atividades de caridade para o bem da sociedade, né? Então, nós vimos no âmbito do trabalho, né, de Shimayananda e Dayananda, que eles eram muito ativos, né, desenvolvendo escolas, hospitais, né, estabelecimentos espirituais também, ensinando Gita e tantas outras coisas. Então, o desenvolvimento material e espiritual era o foco dessas atividades dos ashrams, tanto de Shimaya como de Dayananda, né? Então, muitos desses sannyasis, e alguns deles Jnanis, né, eles se envolviam com atividades e, às vezes, a atividade dava certo, às vezes dava errado, né? Então, planeja um desenvolvimento, isso e aquilo, não dá certo, né? Se ele é um Grihastha Jnani,
cumprindo os deveres da família, ou se ele é um sannyasi yani, ainda assim, neste caso, ambos estão suscetíveis aos resultados positivos ou negativos, né? Mas eles não estão amarrados a esses resultados. Ele recebe os resultados sabendo que ele fez o melhor. Então, para o Yani, a vida, esses projetos, né, esses empreendimentos, é como um esporte, né, o lila. Né? Lila é uma palavra bonita. A ação do Yani é chamada de lila. É como um esporte, é como um jogo. Para o Anyani, a ação é como uma luta. Então, essa aqui é uma analogia que o Swami Ji tem colocado para a gente nessa passagem do Gita, né? Para o Anyani, para o Samsari, as ações é uma coisa pesada. Por quê? Porque ela é tão carregada de desejo por sucesso, né? E aí você tem que competir, né? Passar por tantas dificuldades, sempre querendo sucesso, né? Então, é como se fosse uma burden, né? Um peso, um fardo, uma luta, né? Então, as ações do ponto de vista do Anyani, do Samsari, é para obter a satisfação. As ações do ponto de vista do Yani é a partir de sua satisfação e para o benefício do coletivo, né? Da sociedade. Então, somente o autoconhecimento permite isso, essa transformação. Porque, caso contrário, a interação com o campo do samsara ou do anyani se torna um fardo. E, às vezes, se torna uma luta, uma guerra. Ok? Então, o verso 23, o Krishna Guru nos diz: toda a ação daquele cuja mente está estabelecida no autoconhecimento, um autoconhecimento firme, que está livre de apegos, expectativas e dependências, portanto, uma mente que se sente independente dos resultados e que age em prol, né, da sociedade, se dissolve. Toda ação daquele cuja mente é estabelecida, que é independente e que age em prol da sociedade, se dissolve. Então, o que ele quer dizer por se dissolve? Ela não produz samsara, ela não produz ganchos, né, de expectativa, etc, etc. Vamos ver exatamente, eu não entendi bem, não lembro bem o significado desse se dissolve. Neste verso descrito, se refere a um Grihastha Yani. Todos esses versos são importantes, porque muitas pessoas se perguntam se sannyas é necessário para que você se torne liberado, né? Então, o autoconhecimento e moksha, na mente de muitas pessoas, né, ela depende que o indivíduo deixe todos os outros ashramas e, no final, se torne um sannyasi, né? E, como nós sabemos, este é um conceito equivocado, porque existem, e há quem diga que a maioria dos yanis são Grihastha yanis, né? Eu não sei. Muitas vezes as pessoas perguntam ao Swami Paramarthananda: o que você acha, Swamiji? Eu estou aqui, né? Eu já me aposentei, estou muito focado nas classes, né, etc., mas moksha não chegou para mim ainda, né? Eu já renunciei muitas atividades, etc. Eu acho que eu vou precisar aceitar, né, o voto, né, fazer um voto de sannyasa e viver nos ashrams aí, ou na floresta, né? Então, talvez esta seja a solução para mim, já que eu não tenho mais vínculos com a sociedade, né? Então, esses versos são muito importantes para dissolver, para resolver, né, esse mal-entendido, né? E Krishna Guru resolve o conflito dizendo que não é obrigatório a renúncia física da nossa participação com o mundo, não é obrigatória para que possamos obter o autoconhecimento e moksha, né? Porque o apego não é o apego exterior, a dependência não é dependência exterior, entendeu? O que a gente quer
é um desapego interior, uma independência interior. Estes, sim, são obrigatórios, compulsórios. Então, a renúncia real é a renúncia interior, como nós sabemos, né? Você pode, aparentemente, ter renunciado tudo exteriormente, mas dentro de você, você pode permanecer dependente e apegado, né? Às coisas, porque o mundo, ele vai com a gente onde quer que a gente vá, ele existe, né? Nas nossas mentes também, né? Não existe escolha em relação ao desapego interior, mas no que diz respeito à renúncia física, ela não é obrigatória. Em outras palavras, você não precisa escolher um estilo de vida de sannyasi, que é aquele que renunciou à associação com o mundo, né? Mas você precisa, sim, renunciar, né, em sua mente, interiormente. Isso é o que Krishna diz aqui. Quem está livre de apegos é um Grihastha Yani que abandonou os apegos às coisas. Ele não reivindica nada como seu. Então, qual é a atitude dele? Tudo pertence somente ao Criador Ishvara. E tudo o que eu possuo é uma dádiva de Ishvara para o meu uso temporário, pelo qual também contribuirei para o seu crescimento. E a interação vai contribuir para o meu crescimento também. Tudo que eu possuo pertence a Ishvara, né? Eu estou fazendo uso desse corpo físico, que é a primeira coisa que pertence a Ishvara, mas é o meu instrumento de experiência, e através desse instrumento eu posso crescer, posso contribuir. Então, tudo isso pertence a Ishvara, mas eu faço um uso temporário. Então, eu vou contribuir para o crescimento do campo, e através desta interação eu vou contribuir para o meu crescimento interior também. Então, esta é a atitude do Grihastha Yani, aquele que vive no mundo, mas não apegado ou amarrado ou preso ao mundo, não dependente do mundo, né? Assim, estamos todos juntos ocasionalmente. E é um campo educacional, temos que utilizá-lo como um ashrama para o nosso crescimento interior. A vida é um campo educacional, é uma escola. E a gente utiliza essa escola para extrair sabedoria, crescimento interior. Mas não podemos nos agarrar a essa escola. E, portanto, é a vontade de Deus dá-los a mim, essas coisas, né? E é a vontade de Deus tirar tudo isso de mim num momento adequado, incluindo o meu próprio corpo físico. Aí pesa, né, para algumas pessoas, né? Pô, Ishvara, você me deu esse corpo, agora vai tirar? Né? Um corpo tão lindo e maravilhoso, né? Bonito como eu sou, né? Como é que você vai tirar isso de mim? Prematuramente, principalmente, né? Que coisa é essa? Né? Então, Ishvara nos dá tudo isso, né? Inclusive as nossas circunstâncias de vida, a casa, né? As associações, os relacionamentos, mas o Yani é aquele que sabe que tudo pertence ao karma. O karma é uma lei de Ishvara, através da qual ela nos dá de volta, né, aquilo que nós precisamos dentro do âmbito do nosso processo de elevação. Então, é um tira e dá, né? Nos dá, nos tira, nos dá, nos tira. O Yani é aquele que não se apega, não se agarra, não depende, né? Não utiliza as coisas e as pessoas como bengalas, como muletas, né? E isso inclui o meu próprio corpo físico. Quando o Senhor decidir que é hora de ele tirar esse instrumento de experiência, a atitude de Yani é qual? Eu permaneço grato a Ishvara, né, pela oportunidade. Né? Imagina aquela pessoa que vai deixar o corpo, né, com gratidão e dizendo assim, obrigado, Ishvara, pela oportunidade. Oportunidade de quê? De concluir a minha jornada espiritual.
oportunidade de chegar aqui, né, e atravessar este último estágio do samsara e obter essa compreensão a respeito da minha real natureza, que é desprovida de desejos para um retorno. Eu quero, por favor, Ishvara, um bilhete, né? Um bilhete que se diz, não? Como é que se diz? Um ticket de viagem? Um bilhete, né? Eu quero um bilhete só de ida, não de ida e volta, né? Tudo bem, Felipe? Então, o Yanni é aquele que vai, assim, não, tudo bem, Ishvara, um bilhete só de ida, né? No round trip, né? E muito obrigado pela oportunidade, né? Foi incrível tudo isso, né? Da ignorância ao conhecimento, né? A escravidão, a libertação. Então, somente um Yanni pode se despedir do mundo deste modo, agradecendo os presentes de Deus, a bênção de Deus. Eu cuidei de tudo que você me deu, inclusive esse corpo físico. Tentei parar de comer junk food, né? Tentei parar de tomar cafeína o tempo todo. Dentro do meu melhor, eu obtive algumas conquistas. O corpo é o que é. Cuidei dele dentro de minhas possibilidades. Eles pertencem ao Senhor e o Senhor leva ele de volta para os elementos assim que o Senhor achar apropriado. Esta é a atitude presente no Grihastha Yani, né? E no Sannyasi Yani. Gata Sangha. Ele usa as coisas, ele associa as coisas, mas não fica enganchado, né? Não sei se enganchado é a palavra certa, não fica apegado e preso às coisas, nem a ninguém. Estar associado às coisas é uma coisa, mas ser fisgado, né? Fisgado é um bom... o peixe, né? O peixe é fisgado, o gancho, né? Enganchado, né? É uma outra coisa bem diferente. Em associação, eu sou livre, mas se eu tiver enganchado, fisgado, enroscado, né? Eu estou preso e existe sempre um perigo potencial. E, portanto, Gata Sangha, e, portanto, Muktaha, depois que desenvolvo esse desapego, essa atitude de que tudo ao meu redor pertence a Ishvara, nos produz um grande alívio. Portanto, Muktaha, liberdade, libertação da tensão, liberdade da ansiedade, liberdade da expectativa, né? E liberdade a respeito do samsara. Depois de nossa morte, quem cuidará dos filhos? Aí o Swami, né, traz luz, né, aos apegos, aos ganchos, né, mas eu não posso ir agora, por quê? Putz, meus filhos não estão ainda criados. Né? Mas como assim? Todos eles são 35 para cima, mas eles ainda precisam de mim. Né? 2 deles ainda estão solteiros, eu tenho que casar eles bem. Né? Então, esses apegos, né, vão fazer de modo que a gente vai e venha imediatamente. A gente vai, mas volta rapidamente. Por quê? Por causa desses apegos, desejos. Né? É isso que nos traz de volta. Quem é que vai cuidar de tudo isso? Quem é que vai cuidar dos negócios aqui? Meu Deus, olha só. Como se a gente fosse responsável pela melhoria dos nossos filhos. Na verdade, os filhos ficam torcendo para os pais morrerem, porque aí eles pegam a herança, né? O pai já está velho, a mãe já morreu, e os filhos, né? Hora deles deixarem, né, as coisas por conta nossa, né? E o pai está dizendo, não, porque eles precisam de mim. Deus produz, Deus cuida e Deus cuidará no final das contas de tudo. Somente então eu posso envelhecer graciosamente. Caso contrário, eu vou ser um velho chato, querendo meter o nariz na vida dos filhos, né? E as pessoas vão me evitar.
Aí ele fala, você vai estar cruzando a Lok. Lok é uma outra trocadilho, né, de sigla do Swami Paramarthananda, né, que significa Lok, acho que sim. A line of control. Line of control. Yeah. É a linha de controle, está aqui. Line of control. Eu quero controlar tudo e, às vezes, eu me torno invasivo, né, na vida dos outros, né? Isso acontece muito entre familiares, principalmente, marido e mulher, ou pais e filhos, né? A gente passa uma linha a partir do qual a gente se torna invasivo, porque a gente quer controlar o outro, né? Aí a gente bate com o nariz fica sangrando e dá... A gente tem problemas kármicos, que é pior do que um sangramento de nariz, não é? Quando a gente se comporta, né? Quando nós nos comportamos inadequadamente, passando desta linha de controle, né? Nos tornando invasivos, né? Aí o outro lado já manda uma reação contrária, né? Às vezes é pior do que um sangramento de nariz. Então, para o Yanni, essas coisas não ocorrem. É isso que se chama mukti. A liberdade não é uma coisa misteriosa a ser adquirida em um mundo místico. Liberdade significa liberdade da doença do samsara, liberdade de todas essas experiências humanas desagradáveis, né? Desejo, ansiedade, expectativa, medo, frustração, raiva, inveja, né? Então, liberdade é ser livre do sofrimento psicológico humano, livre da tensão, preocupação, insegurança. Tudo isso são os frutos do autoconhecimento, referidos como moksha, liberdade, libertação da condição de sofrimento psicológico humano. Portanto, ele é independente, né, o Yanni, e como ele conseguiu esta independência? Por desapego. E como ele conseguiu o desapego? Por causa deste conhecimento devidamente assimilado. E, portanto, Krishna diz, a mente estabelecida neste autoconhecimento, né, este desapego é porque ele está estabelecido firmemente neste conhecimento. A sua mente nunca perde de vista este ensinamento. O ensinamento é sempre ali, vivo na mente do Yanni, à disposição, sempre que existam os pares opostos, né, que possam, né, desequilibrá-lo. Ele sempre sabe, eu sou Satchitananda, consciência e existência. O mundo inteiro é Mitya, Anatma, eu sou Atma. O princípio matéria e este corpo físico, como todos os outros corpos físicos, nada mais são do que os elementos cristalizados, elementos condensados. Eles vieram do mundo, eles vão se mover no mundo e eles são resolvidos novamente aos seus elementos primários, de volta. Quando este corpo veio ao mundo e quando tiver que voltar, sair do mundo, como posso reivindicar que esse corpo é meu e eu não vou deixar ele embora? Né? Já viu essas situações dramáticas, né? Eu vi alguns falecimentos, né, onde as pessoas não queriam deixar o corpo de jeito nenhum, né? Como se o corpo realmente pertencesse às pessoas. Quando este corpo veio e quando ele for embora, né, como eu posso reivindicar esse corpo como meu? Ele é simplesmente um instrumento temporariamente disponível para o meu uso. Para uso para com qual propósito? Não é obter prazeres, é obter crescimento espiritual. Não é isso, Mariné? E a gente pensa que é simplesmente um instrumento para obter prazeres. Não é isso, Marcelo? Por isso que a gente tem que passar pelo estágio de busca por seguranças e prazeres e desenvolver um valor pela busca do melhoramento psicológico, mental, emocional, espiritual, Dharma, e depois a busca pelo autoconhecimento.
Então, como obter o desapego? Né? Através da compreensão, Shravana, Manana, Nididhyasana, eu vou colocar os elementos em seus devidos lugares, compreender o meu relacionamento com o mundo, Jagrata, né? Saber o modo qual até então eu contribuí para que esse corpo fosse totalmente governado por essa ignorância cósmica imposta por Maya, né? E o modo qual eu converti ignorância em conhecimento, assimilei este conhecimento, e agora eu não sofro nenhum problema com os pares opostos, com os prazeres e dores, com as adversidades e favorecimentos dos meus parabhada karmas. Ele nunca se esquece deste ensinamento vedântico, ele nunca se esquece desse ensinamento vedântico, ele nunca se esquece desse ensinamento vedântico. Como é que isso vai acontecer? De repente eu tenho que me tornar um programa, né? Eu tenho que ser tão programado, Aham Brahmasmi, que eu jamais me esqueço. Sim, é um programa. Você precisa substituir o seu condicionamento, o seu programa samsárico, que é totalmente movido por uma ignorância a respeito da real natureza desta manifestação, a real natureza do seu eu, né? Este programa ignorante precisa ser substituído por um outro programa, set de programa, até que este programa, Aham Brahmasmi, deixe de ser um programa para ser um fato, uma realidade, né? Então, o Yanni não é um cara que foi programado mecanicamente para dizer a si mesmo, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Isso não faz nada, não causa. Ele não frutifica a repetição mental, verbal e interna, Aham Brahmasmi, não transforma a experiência humana em Aham Brahmasmi, literalmente, realmente, né? O que transforma é a conversão deste programa, eu sou Sati, o mundo é Mithya, num fato, eu sou Sati, o mundo é Mithya, e eu, como Sati, eu sou livre e independente das experiências deste instrumento de conhecimento e experiência que é parte integrante de Mithya, né? O Yanni não se esquece desta verdade. O conhecimento é a Paroksha Yana, conhecimento livre de dúvidas, livre de objeções, de obstáculos. Esse Yanni executa as ações, inclusive ações de adoração, Shvara, como os pujas, né? E o motivo por trás é o que? A adoração, a gratidão, né? É parte da minha tradição, etc, etc. Mas no caso de um Anyani, qual é o propósito por trás dos seus pujas, né? Das suas ações, né, religiosas, ritualísticas, né? Qual o propósito deles, né? Eu quero obter o que eu quero resultados favoráveis, né? E o Yanni, ele coloca, né, se for parte da sua cultura, ele fará os pujas somente para agradecimento. A vida do Yanni se tornará purna, completa. Eu não preciso de resultados favoráveis para me completar. A ação do Yanni não é desencadeada para a plenitude ou completude, etc, etc. Todos esses conceitos que nós já vimos, o Yanni age para a felicidade, o Yanni age com contentamento e satisfação. É uma pequena diferença, mas ela é absolutamente fundamental, né? A ação é a mesma, mas a motivação é diametricamente opostas, né? Distintas, né? Um age para obter satisfação e o outro age a partir da satisfação. A ação é a mesma, né? Ambos fizeram do mesmo modo. Um tem expectativa de plenitude, completude e felicidade,
E o outro não tem nenhuma expectativa, mas a ação é a mesma. Mas a motivação é distinta. Um quer alguma coisa e o outro quer somente agradecer ao Senhor. Ele age em adoração ao Senhor. E o que acontece com a sua ação? Todas as suas ações se dissolvem sem produzir karma. Agora que é a dissolução que eu estava querendo compreender, é mais ou menos naquelas linhas. As ações daquele cuja mente se dissolvem, né? Então, o que ocorre com as suas ações? Todas as ações se dissolvem. Suas ações não produzem punha-papa. Se elas não produzem punha-papa, o que ocorreu com elas, né? Ações, elas produzem resultados, repercussões. Os resultados vão ser ditos favoráveis ou desfavoráveis. E as ações dos yanis, em vez de produzir punha-papa, o que acontece? Elas se dissolvem. Se dissolve por quê? Porque ela não está impregnada com o sentimento de que eu sou o fazedor e o experienciador dos resultados de minhas ações, né? Eu estou simplesmente respondendo aos estímulos do campo e deixando o campo e o resultado dessas ações por conta das leis de Ishvara. Mas, por outro lado, as ações são idênticas, né? São os mesmos tipos de ações, mas o Yoni não produz karma futuro. Ele não adiciona agami karma, não adiciona mais sanchita, ele continuará a esgotar o seu parabhada karma, que são resultados de ações de antes dele se tornar, né, um Yoni, e muitas delas de nascimentos passados. As suas ações são, mais uma vez, em analogia, como sementes torradas. Elas não germinam como karma, elas se dissolvem sem produzir sanchita e parabhada. E agama karma também. Trabalha isso, não pode germinar. Da mesma forma, o karma de Yoni será como o karma de um Anyani em todos os aspectos, exceto em um caso. Qual é? O karma do Anyani produz punya, a ação dele produz punya ou papa. E a ação do Yoni não produz punya papa. Todas as ações são como sementes torradas que não germinam, não produzem. Elas desaparecem. Porque o inteiro universo é fundado nas ações e seus resultados, causa e efeito, né? Nós precisamos lembrar que o universo, né, ele é projetado, o Jagata, né? Ele tem o Criador, a criação é projetado para a criatura, né, com intelecto inteligente, de modo que ele possa entrar neste campo de interação e compreender a relação entre ações e seus resultados, né? No início ele começa a ficar esperto no sentido de atrair resultados favoráveis, aí no final ele cresce e compreende que o final deste jogo é simplesmente torrar as minhas ações sem nenhuma expectativa de resultados, de modo que elas já não produzam mais karma, senão eu nunca vou sair do samsara, eu nunca vou sair desse ciclo, né, de vida, crescimento, envelhecimento, morte e renascimento, né? Alguma coisa da parte de vocês? Ninguém tem nada a dizer? Ok. Marcelo, nem você tem nada a dizer? Nessa questão aí que nós vimos aqui, ó, tá vendo? Da dissolução, né, que dissolve, é que nem a questão que nós também vimos lá da semente torrada, né? Sim. É uma outra... Exatamente.
uma mesma linha, né, de raciocínio. Mas eu gostei da analogia da dissolução das ações, Hum. porque a semente torrada, ela germina, né? Ela Não, vai ela não produzir. germina, ela é estéril, né, na verdade. É, uma semente, ela produz uma planta e uma árvore, mas ela torrada, ela não germina. Mas ainda assim, ela não se dissolve, ela é utilizada como alimento por nós, um alimento Sim. gostoso, né? E as ações, elas literalmente, elas se dissolvem, tá? Elas se dissolvem na medida que a gente não se identifica como o ator e o desfrutador dos resultados. É um mundo invisível, né, de ações e seus resultados, né, e que vai, né, produzir uma dissolução kármica no sentido que o indivíduo ele sai do jogo, o jogo da vida. O jogo da vida depende de ações e seus resultados, né? Mas se as ações elas se tornam insubstanciais porque elas não são carregadas com o sentimento egóico de que eu faço e eu desfruto, né? Então elas vão se desenvolvendo, elas vão se dissolvendo. Então o agami, que é as minhas ações como resposta aos estímulos, elas não têm aquele elemento para produzir sanchita karma, que depende da minha identificação como aquele que colocou o agami karma, e não vai produzir mais parabada karma também. Então, o que aconteceu com as ações? Elas, literalmente, elas se dissolvem, né? Dissolução do ego, em paralelo, né? Em analogia. Então, vamos passar ao verso 24. Então, a concha é Brahman, a oferenda é Brahman, é oferecida, né? A oferenda, aquilo que a gente oferece a Brahman, é oferecida no fogo de Brahman por Brahman. Somente Brahman deve ser alcançado por aquele que vê Brahman em tudo, em todos, em todas as ações e seus resultados. Esse é um verso famoso, né? É um verso que é utilizado, né, como uma prece sempre que a gente vai se alimentar, né, no almoço e na janta. Krishna conclui o tópico de Jnana Yoga, ou não, de Jnana, né, do autoconhecimento, e este é um verso muito importante, é um verso significativo e profundo, é um profundo verso filosófico. É importante não porque você só conseguirá a comida se você cantar este verso, né? Então, cantar esse verso é associado, né, a agradecer, né, a Brahman, o Criador, Ishvara, dizendo que tudo é você, né? Então, os vegetais, né, a proteína animal ou vegetal, tudo é Brahman, né? E eu ofereço este alimento, né, a Brahman antes de oferecer a mim mesmo, né? E eu ofereço no fogo, né, de Brahman, e esse alimento vai ser digerido no fogo de Brahman, como os ácidos, né, que irão absorver, né, digerir e absorver. Então, por Brahman, tudo é Brahman. Então, o indivíduo ele está obcecado por Brahman, por Satchitananda, pelo Criador. E no final desse verso, ele diz: somente Brahman, Brahman somente pode ser alcançado por aquele que vê Brahman em tudo, né? Então, imagina uma mente que está possuída, né, por esta visão Vedântica, esta visão Upanishadica. Tudo é somente Ishvara, Ishvara é Brahman, né? Então, é um estado, né? Um estado derivado de um conhecimento tão claro, firme, sempre presente, né, que se torna uma experiência, né, profunda, né, que irá, inevitavelmente, queimar as vássanas da individualidade. Portanto, não pense que é importante somente para ingerir a comida, porque esse verso ele é importante do ponto de vista filosófico também. Aqui neste verso, o Krishna dá um grande salto, um pulo no ensinamento vedântico.
né? Então, ele passa de todo aquele outro aspecto, né, do Karma Yoga, e depois ele falava sobre a condição do Yanni, o modo qual ele vive a sua vida, né, que é um tema muito comum em diversas passagens do Gita e dos nossos textos em geral, né? Ele faz um salto no discurso, né, e apresenta este conceito, né, de que, na verdade, Nitya é tão bom quanto inexistente. Né? É uma declaração, né, profunda, radical, né? Tudo é somente consciência, mas eu vejo essa consciência, né, como namarupas, como objetos, né, como o alimento, por exemplo, né? E tudo eu recebo com gratidão e eu interajo com este campo que somente é Brahman, né, com este sentimento de gratidão, e eu ofereço as minhas ações a Brahman. Eu ofereço a Ishvara, a Brahman, no fogo da consciência, né, de Brahman, manifesta como a consciência humana, por Brahman, somente Brahman, e digo no final, né, somente, Brahman somente pode ser alcançado, né, do ponto de vista de compreensão, Aham Brahmasmi, por aquele que consegue ver Brahman por trás de tudo. Então, é um ensinamento extremamente mais profundo, mais radical, que determina que o mundo é Mithya e Brahman é Satya, e eu sou Brahman. Né? E aí o Swami diz, então, para a gente entrar nisso, eu vou mais uma vez recordar a vocês o ensinamento do PPP. Né? Brahman não é parte, não é produto, nem é propriedade da matéria. Né? Então, o que é Brahman? Porque toda essa manifestação, né, ela é configurada por matéria barra energia. E energia é matéria sutilizada. Tudo é matéria e energia. Na verdade, a matéria é energia. Né? Então, eu tenho, na minha experiência humana, todas essas configurações de matéria e energia. E aqui nesse verso, o Upanishádico, é dito que, né, o Krishna Guru diz que, na verdade, tudo é somente Brahman. Tudo é somente a consciência. Né? Então, que consciência é essa? E qual o relacionamento dessa consciência com a manifestação matéria-energia? Né? Porque eu vivo num mundo físico-material, né, e mental, no qual as energias estão sempre presentes, né? E algumas delas grossificadas, se apresentando como objetos físicos materiais tangíveis. Então, eu quero saber qual é a relação deste Brahman, de modo que se eu tenho que ver Brahman em tudo que eu estou experimentando neste mundo manifesto, né? Qual é a relação entre Brahman, que é a consciência existente, e tudo isso que eu experimento, né? Qual é a relação? Aí a gente tem que lembrar que Brahman não é parte, nem produto ou propriedade do corpo. Então, Brahman não é produto, nem propriedade, né? Nem parte. Por que parte? Ah, não, Brahman é a totalidade. Aí os Upanishadas dizem, não, Brahman não é a totalidade de todos os Namarupas. Brahman é uma totalidade sem parte. Essas partes, elas são tão boas quanto inexistentes. É uma sobreposição de ornamentos de ouro naquilo que é a única realidade, ouro. Então, Brahman, ele é um todo sem parte. E ele não origina de nada, não é um subproduto dentro do processo causa-efeito, causa-efeito. Não, não existe uma causa que tenha causado Satitananda, ou consciência, existência. Ele não é nem uma parte de um todo, nem é um produto, e ele também não é uma propriedade de algum outro fator. No caso, matéria e energia. A gente está querendo fazer essa distinção, né, entre o aspecto
Satitananda, a consciência da minha experiência humana e tudo aquilo que eu experiencio, que é matéria e energia. Então, eu tenho que fazer essa discriminação. Qual é o relacionamento entre a consciência e tudo aquilo que eu experimento como matéria/energia, né? Então, consciência não é uma parte disso, não é um produto, não é uma propriedade. Esta consciência, que é a natureza de Brahman, é um princípio ou uma entidade livre e independente de quê? De matéria e energia, do mundo fenomenal. É uma entidade livre e independente que, no caso do meu corpo físico, permeia, pervade e vivifica o corpo físico, né? Então, aqui nós estamos trazendo esse ensinamento vedante para a distinção entre a minha natureza e consciência e o complexo corpo-mente. A consciência ela vai permear, pervadir e vivificar o complexo corpo-mente. Mas ela é livre e independente do corpo-mente. Por que é importante isso, Marininha? Porque quando o meu corpo-mente for recolhido por Ishvara, eu não quero entrar em coma porque eu começo a dar chilique, dizendo que eu vou perder a minha existência. Né? Então, o ignorante vai dizer, oh, meu Deus, eu estou perdendo a minha existência. Né? O Jnani vai simplesmente, com elegância, dizer obrigado, Lord, né? Eu te dou de volta este instrumento de experiência. E a propósito, eu prefiro colocar um fim nessa história, né? Essa história de experimentar de novo os pares opostos, né? Me cansou, né? Eu desenvolvi um certo desgosto por esse joguinho, né? Então, a consciência é livre, independente. A consciência não é limitada por matéria e energia. Neste caso, a consciência não é limitada pelos limites do meu complexo corpo-mente. Digamos que não, a consciência é minha consciência. De onde que ela sai? Sai da minha cabeça, pum, do meu cérebro, pum, ok. Mas onde é que ela está localizada? Aqui, eu já falei, aqui na cabeça, né? Então, não, a consciência ela não é localizada nem limitada pelo corpo físico, tá? Então, este é um outro tema, né, que até mesmo a mente não é limitada pelo corpo físico, né? A gente sabe que a mente deixa o corpo físico no momento da morte. Então, a consciência não é limitada pelos limites, né, de todas as configurações de matéria e energia, dos elementos, né? Ela é independente, livre e não é limitada. A consciência sobrevive mesmo após a morte do corpo. A consciência sobrevive durante o período de pralaya, no qual todo o universo é recolhido em sua condição inexistente, ou causal, potencial, né? Semente. Então, a consciência ela permanece livre e independente da aparição e destruição, né? Surge e é destruído. A consciência é livre de tudo isso. Ela é intactamente, né, presente durante, entre e após toda a manifestação e destruição do universo. E o último ponto é um ponto que o Swami Paramarthananda talvez tenha adicionado nesses ensinamentos, porque eu não encontrei em outras exposições. O Swami gosta de colocar que a consciência, sem um instrumento de experiência, ela não pode interagir com o mundo. Porque o instrumento corpo-mente precisa estar disponível para que a consciência se torne um agente experienciador. A consciência sobrevive, mas ela não é uma entidade que experiencia e conhece, né, dentro do âmbito de Mitya, né? Por quê? Porque ela não tem um pramana, um instrumento, né, através do qual ela possa interagir com o mundo, né? Aí o Swami, muito frequentemente, ele nos traz os exemplos da corrente elétrica, que ela permanece intacta, né?
atravessando todos os fios da casa, né? Mas, ainda assim, ela só se manifesta quando a gente acende a luz ou acende um aparelho elétrico ou eletrônico. Senão, o quê? Ela não interage com o seu campo, ela não é visível, ela não é observável, ela não é testemunhável. Ela só pode ser realmente, né, observada se ela tiver um instrumento, né, na qual ela se manifeste. Então, sem um corpo físico, a consciência ela não é observável, né? Então, isso aí explica o fato de que a consciência é dita ser toda pervasiva. Mas aí o que ocorre com o corpo morto, né? No hospital, digamos assim? No hospital, muita gente morre, né? Eu não sei se eu já falei isso, é um conselho que eu dou a todos vocês: nunca se aproxime dos hospitais, porque é um dos lugares mais perigosos. Estatisticamente, a maioria das pessoas morrem no hospital, né? Então, as pessoas vão para o hospital, ficam lá e morrem no hospital. E aí, o que acontece? A consciência é toda pervasiva e agora está lá o corpo no hospital, na cama, né, mortinho, né? De vez em quando eu vou ver esses corpos mortos, eu gosto de ver os corpos mortos. Não aqui, né, quando eu tenho oportunidade de falecimentos. Então, a consciência, ela permeia, pervade tudo, né? Mas ela não brilha no corpo morto. E esse corpo morto, ele já não serve o propósito de interagir com o campo, ele começa a se decompor e retornar para os elementos básicos, né? Então, o que ocorre com essa consciência? Por que esta consciência já não brilha num corpo morto se ela é toda pervasiva? É porque o corpo morto perdeu a sua mente. Você lembra aquela expressão? O cara perdeu a mente, perdeu a cabeça, né? Endoidou, né? Então, mas endoidar mesmo, perder a mente, é quando a mente deixa o corpo, né? Mas quase sempre a mente desenvolve um apego tão grande com o corpo físico que dá maior trabalheira para o corpo, né? Para a mente deixar o corpo, né? E essa mente, ela é ejetada, né? Ejetada do corpo físico através de um dos pranas, né? Das funções fisiológicas autônomas que servem para colocar para fora aquilo que não é inerente ao nosso sistema fisiológico, e, no final das contas, extrai a mente deste corpo físico. Então, quem é que estava vivificando e animando este corpo físico? A mente ou a consciência? A consciência vivifica a mente e a mente vivifica o corpo físico. Corpo físico sem a mente, a consciência, ela vai pervadir o corpo físico, né? Mas vai processar aquilo que nós chamamos de, né, processo de decomposição da matéria física do complexo corpo-mente. Portanto, sem um corpo físico, a consciência, ela não, né? A consciência sobrevive ao corpo físico, mas sem a consciência, que precisa de um veículo, né, que é a mente, corpo sutil, o corpo físico está morto, né? Então, a grande moral, a gente não vai mais se estender nisso, mas o grande ponto que eu frequentemente gosto de colocar aqui, então, se eu sou a consciência e a consciência não sobrevive como agente experienciador à morte do corpo físico, então, qual é a vantagem de eu descobrir que eu sou a consciência, né? Porque eu quero ser a consciência para quê? De modo que eu possa viver eternamente como um grande jiva, né? Lá no fundinho, né? Mas se você quer viver eternamente como um grande jiva, isso significa que você está longe de ser um Jnani, longe de realmente reivindicar
sinceramente, genuinamente, a sua real natureza na consciência como consciência. Você está mais apegado à sua natureza, corpo, mente, do que à sua natureza pura consciência, que não é uma entidade experienciadora, né? Não, eu quero ambos, eu quero ser autoconsciente, ser realizado, obter esse ana, mas ainda assim eu quero a vida eterna, né? Então é aí que o Swamiji diz assim, a vida eterna, né, a imortalidade só é possível em sua real natureza, na consciência como consciência. Porque uma lei natural de Nietzsche é que tudo aquilo que é construído é destruído em seu devido kármico momento, segundo essas leis do Criador, né? Então, qual é a vantagem deste autoconhecimento, Marineia? Eu estou pegando no seu pé porque todo mundo de vidro fechado. Qual é a vantagem desse autoconhecimento, então? Se eu não obtenho a imortalidade do corpo físico, né? Qual é a vantagem? Exato. Do autoconhecimento é justamente você chegar no fim do propósito de todo esse, como é que se diz, disso, desse jogo, né, de Ishvara, Maya, tudo, e você realmente entender essa, como se diz, se entender como a própria consciência, né, como Brahman, né, e aí você fica livre. Sim. Do Sansara. E a pegadinha ali é que a compreensão e reivindicação da minha natureza em Brahman, como Brahman, eu estou reivindicando aquilo que não é uma entidade experienciadora. Sim. Então, o grau do meu apego às experiências que produzem, né, os pares opostos, né, Punya Papa, né, o grau da minha identificação como fazedor e desfrutador, né, que produz Punya Papa, porque eu fico preso, eu quero um outro instrumento, porque eu quero ser uma entidade experienciadora, é por si o obstáculo ao autoconhecimento, né? Perfeito. Então, se eu quero o autoconhecimento, eu quero abraçar a minha real natureza, que não é uma entidade experienciadora. Então, para isso, eu tenho que ter desenvolvido um desgosto, né? Que a gente diz, desgosto é uma palavra forte, né? Mas um positivo desinteresse às experiências dualistas propostas por Maheshwara. Então, a Vassana, por mais experiência, ela se esgota de tal modo que você possa realmente reivindicar e abraçar a sua real natureza, que não é uma entidade experienciadora, mas você pode fazer isso somente na medida que você desenvolveu um desinteresse positivo, genuíno, dizendo assim, não, chega, eu cansei com toda essa história, eu quero, como se diz? Eu quero descansar, repousar em minha natureza, como Brahman, que não é uma entidade. Eu cansei de ser um riozinho e eu quero repousar na minha natureza purna, como o oceano de Brahman, né? Então, é mais por aí. Somente o indivíduo que compreendeu a futilidade do mundo da experiência é capaz de realmente reivindicar e abraçar a sua real natureza como consciência, que deixa de existir como entidade experiencial, né, quando o corpo morre, né? Então, requer muita maturidade realmente para que o indivíduo possa genuinamente abraçar, né? Muito dispassion, né? Muito positivo desinteresse ao mundo da experiência. Quem é que gosta de experiência? Eu. Quem é que gosta de experiência boa? Eu. E ruim, né? Não, experiência é experiência, são boas e ruins, positivas e negativas, prazeres e dores. A maturidade é compreender que tudo isso serviu somente o propósito para que eu pudesse compreender a minha real natureza, que não é uma entidade que experimenta prazeres e dores, mas é a consciência que brilha em todas essas entidades experienciadoras.
Então, a gente volta amanhã, tá? No mesmo horário, no mesmo canal, o mesmo Gita, a partir deste ponto do texto. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, meus queridos do Vedanta Brasil.